Vamos falar de filme? Final de semana chegando, tá na hora da dica de filme, né? Esse filme que eu escolhi pra falar hoje é um filme que é muito especial. Eu gosto desse filme há muito tempo. Eu não sei dizer quantas vezes eu já vi esse filme, mas eu sei dizer que eu apresentei ele para as minhas filhas. E esse vídeo também foi um pedido da minha mais nova. Ela falou assim: "Ô mãe, por que você não fala desse filme? Que é um filme tão legal, ela adora, ela quer ver de novo." E assim, já usei em sala de aula muitas e muitas vezes, porque ele traz várias possibilidades de leitura, de discussão, e eu acho que a gente dá para fazer uma leitura bem legal, né, psicologicamente falando, sobre ele. O filme é A Vida em Preto e Branco. Olha só, eu não sei porquê, eu tenho ele em VHS ainda. Ele demorou muito para ser lançado em Blu-ray, eu ficava procurando, e eu não me conformava, porque eu falei, gente, é um filme que ganhou o Oscar de fotografia, eu não consigo achá-lo, mas eu achei. Eu tenho a versão dele em Blu-ray, e aí eu vou falar um pouco sobre esse filme que me encanta há tanto tempo. Então, gente, o filme A Vida em Preto e Branco, ele conta a história de dois irmãos, o David e a Jennifer. Os irmãos são vividos pelo Tobey Maguire e pela Reese Witherspoon. O que acontece? Eles têm uma vida normal, assim, eles são gêmeos extremamente opostos, né? Eles estão em extremos. O David é um cara muito certinho, muito preocupado, ele quer que as coisas funcionem mais ou menos dentro da mesma funcionalidade, ele gosta muito do padrão, ele gosta muito da repetição, ele gosta daquilo que é muito tradicional. E ela é o oposto, ela é rebelde, ela quer ser popular, isso é a preocupação dela. E um dia eles começam dentro de casa brigando pelo controle remoto da televisão, essa é a parte mágica do filme, brigando pelo controle remoto da televisão, porque o David queria acompanhar a maratona de um seriado que ele adorava, chamado Pleasantville, que é lugar agradável, né? Onde assim, era tudo até meio estereotipado, era tudo bonitinho, certinho, organizado, né? E ela queria assistir um show de rock com paquerinha dela. Nisso que eles estão brigando, o controle quebra e aí aparece um técnico mágico, diferente, enfim, que dá um controle especial para eles. Quando eles vão utilizar esse controle especial, eles vão parar dentro do programa de televisão, dentro do programa que se passa em Pleasantville. E aí eles adotam as personagens de dois irmãos também, que são vividos pelo Buck e a Mary Sue. E aí assim, eles começam a entrar dentro da vida dos personagens do seriado. O que é muito interessante desse filme, né? É as transformações que vão acontecendo, as descobertas que vão acontecendo nos personagens a partir do momento que eles se conhecem mais profundamente. E aí a gente vai tendo pequenos despertares, a gente vai tendo uma linguagem da Gestalt, a gente vai tendo possibilidades de awareness. E como é que a gente vislumbra a awareness? A partir do momento em que as coisas no seriado elas começam a se tornar coloridas, porque assim, o seriado foi feito no momento em que a televisão ainda era preto e branco. Então, quando os dois irmãos eles vão parar no seriado, eles se tornam preto e branco. E tudo é preto e branco, né? Tudo à volta é preto e branco. E a partir do momento em que eles vão descobrindo as suas possibilidades, eles começam a se tornar coloridos. Disse, a partir do momento em que as pessoas vão descobrindo as diferentes possibilidades em si mesmas e no mundo, as coisas começam sutilmente a se tornar coloridas. A primeira coisa que se torna colorida, que eles percebem enquanto colorida, é uma rosa vermelha, né? E é interessante porque, assim, alguns objetos vão sendo percebidos como coloridos e algumas pessoas vão se tornando coloridas. Mas o mais legal desse filme é que as pessoas não se tornam coloridas pelos mesmos motivos. Os motivos são diferentes. Na verdade, assim, a partir do momento em que eu, primeiro, tem muito a ver com um processo de autoconhecimento, de reconhecimento daquilo que eu sou, daquilo que eu preciso, daquilo que é da minha necessidade, e a partir do momento que isso acontece, eu vou me tornando colorido. E aí o que a gente vai vendo? A construção de crescimento dos dois personagens principais. E é muito interessante porque, enquanto o personagem do Tobey Maguire, ele faz o possível e o impossível para manter aquele mundo intocado, imaculável,
perfeito, porque era disso que ele precisava, a irmã dele faz tudo para quebrar todo e qualquer paradigma. E o interessante é que as coisas começam a se colorir ao redor deles e eles mesmos continuam em preto e branco, porque eles não estão lidando com as suas próprias questões, com as suas próprias limitações, eles estão simplesmente mantendo num outro lugar os mesmos comportamentos. Tem um milhão de pequenos detalhes que são muito interessantes e muito ricos nesse filme. Por exemplo, no mundo perfeito, as pessoas comem e não engordam. Era um filme baseado, né, num seriado de televisão. Então, assim, eles comiam gordura o tempo todo. Quer dizer, é o que a gente quer, na verdade. O que a gente faz? A gente come, depois a gente pensa num jeito de não ficar com peso maior em função daquilo que a gente comeu. Então, no seriado é assim. O time de basquete da cidade nunca tinha perdido. Não importava o que eles fizessem. Eles jogavam a bola caía dentro da cesta. E aí, o que a gente vê? Tem uma cena que é muito legal do filme em que o menino começa a se descobrir a questão da sexualidade, enfim, e ele começa a conversar com isso com os amigos, e os amigos ficam mexidos porque era um mundo perfeito. Então, assim, não tinha nenhum tipo de necessidade, ninguém era frustrado, tudo dava certo o tempo todo. E aí eles ficam muito empolgados com a história e eles erram. A bola de basquete eles vão jogar e ela não cai. E ninguém pega na bola porque eles acreditam que a bola estivesse amaldiçoada de alguma forma. Então, assim, eu não precisava me frustrar porque tudo sempre ia dar certo, tudo sempre ia funcionar dentro daquilo que era a expectativa. E aí a gente vai vendo o crescimento das personagens e cada um vai crescendo, por exemplo, na descoberta do sexo, a outra descobre porque ela começa a entender que ela não precisava ser popular, ela não precisava estar o tempo todo quebrando as regras. Ela podia simplesmente ser quem ela era. E quando ela assume que no fundo, ela descobriu os livros e ela gostava da leitura, por exemplo, ela se percebe colorida, né? Quando ele descobre que ele engolia a raiva. Ele teoricamente era uma pessoa muito tranquila, muito passiva, mas ele estava engolindo raiva o tempo todo. E a partir do momento em que ele deixa vir à tona a sua raiva, ele se percebe colorido. E ele não queria, porque ele queria que o mundo fosse do mesmo jeito. Uma outra coisa que é muito interessante no filme, que fica muito evidente para quem já viu esse filme, ao longo da fala de alguns personagens, porque a gente vai vendo assim, né, que as pessoas elas vão sendo divididas em categorias. E aí assim, uma pessoa diz para outra assim, mas a casa do fulano, a porta tá verde. E ele fala assim, mas a porta sempre foi verde. E isso é muito interessante, porque o que a gente vai vendo? O que a gente vai vendo é que, à medida em que a gente vai tendo contatos estereotipados, rotineiros, sem que a gente se aproprie disso, vai fazendo com que a gente perca a sutileza, com que os nossos contatos eles percam qualidade. E aí as cores elas vão começando a se passar despercebidas por nós. Então tá ali, tá tudo à nossa disposição, né? A gente pode fazer várias analogias com o que a gente tem vivido ultimamente. Então assim, tudo aquilo que a gente podia fazer com muita tranquilidade, a gente até reclamava, né? Então de repente agora a gente pensa assim, nossa, que saudade de ter trânsito, por exemplo. Por quê? Porque no trânsito isso implica em dizer que a minha vida tá normal, eu tô funcionando, eu tô acordando, eu tô saindo de casa, eu tô fazendo as minhas coisas. E quando tudo isso era possível, e vai voltar a ser possível, mas quando tudo isso era possível, era simplesmente desvalorizado, porque estava ali, eu não tinha nenhum risco, eu não estava correndo nenhum risco. Então assim, esse filme também, ele mostra pra gente a importância de que a gente se dê conta do que a gente tem. Não no sentido assim, então eu tenho que ser grato e não posso reclamar, não, mas no sentido do reconhecimento daquilo que eu tenho e daquilo que eu tenho em potencial, porque esse filme fala muito do potencial. Ninguém se torna colorido por causa de uma outra pessoa. Eu só me torno colorido, eu, pessoa, só posso me tornar colorido a partir do momento em que eu deixo com que o meu potencial, aquilo que existe dentro de mim, venha à tona. Nem tudo que vem de dentro de mim, nem tudo que está em mim, necessariamente é positivo, é saudável. Às vezes, inclusive, eu preciso admitir as coisas que não são tão legais dentro de mim para que eu possa funcionar de uma maneira mais inteira, de uma maneira mais completa. E aí a gente vai vendo esse movimento e a gente vai percebendo o quanto que o colorido, ele é atraente.
quanto que chama a atenção das pessoas, o quanto que é mais bonito, que é mais interessante, que é mais rico. Também pode ser mais doloroso, é muito mais complexo, né? E aí a gente vai se dando conta que, assim, a gente também tem que ter muito cuidado, porque nós, pessoas, nós temos uma tendência muito grande a nos acomodarmos, a nos acostumarmos com uma determinada situação, e aí a gente simplesmente para de enxergar a possibilidade, e aí a gente cria uma nova realidade pra gente, e a gente passa a acreditar que essa realidade é satisfatória. Muitas vezes ela não é satisfatória, é a realidade que a gente tem diante da gente, mas a gente sempre pode se perguntar o que eu posso fazer para que essa realidade seja mais interessante. Tem uma fala nesse filme que é fantástica, que é uma cena muito legal, em que o prefeito da cidade, ele tá ainda preto e branco, ainda resistindo e negando os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções sobre isso, e ele é provocado pelo personagem do Tobey Maguire, que fala assim, mas assim, você não tá com raiva? Olha o que tá acontecendo diante de você. E ele, não, até que ele explode, ele deixa que a raiva dele venha à tona e ele se torna colorido. E nesse discurso, o Tobey Maguire lembra ele o seguinte, mas será que não tem muitas coisas muito mais interessantes e muito melhores do que o simplesmente agradável? Porque muitas vezes o agradável é a medida que a gente adota para não entrar em conflito. E às vezes isso não é a medida mais saudável. Às vezes a gente precisa aprender a administrar o conflito para que a gente possa realmente resolvê-lo. Então essa frase ela é muito importante. Tem coisas muito melhores, muito mais ricas e muito mais interessantes que o simplesmente agradável. E a gente precisa descobrir o nosso potencial. Esse é um movimento de awareness. É quando a gente se dá conta daquilo que a gente é. É quando a gente assume uma escolha. E aí a gente enfrenta as consequências de assumir uma escolha. Então, assim, a minha dica de hoje é o filme Pleasantville, A Vida em Preto e Branco.